Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Guarujá, Bertioga, Cubatão. Conexão Metropolitana. No ar, mais uma edição do programa Conexão Metropolitana, terça-feira, finalzinho de noite. E claro, o programa Conexão Metropolitana, sempre democrático, dando espaço a todos os candidatos a prefeitos da nossa região metropolitana da Baixada Santista. E hoje não é diferente, vamos falar de Guarujá. Para isso estamos recebendo aqui em nossos estúdios o candidato pelo PR, coligação PR-PSDB, Guarujá Tem Remédio, Dr. Valdir Tamburus. Boa noite, Dr. Valdir, obrigado pela sua participação. Boa noite, Milton. É um prazer estar aqui com você na Conexão, porque me sinto em casa e aproveito essa oportunidade para mais uma vez estar conversando com todos os habitantes da nossa querida Baixada Santista e tratando dos problemas que a região tem e tentando propor soluções. Isso para mim me deixa extremamente satisfeito a forma como o seu programa age. Muito bem, doutor, vamos dando sequência, né, a rodada de entrevistas e vamos começar com alguns temas. Nós temos saúde, cultura, finanças, turismo. Espero que ao longo desse programa a gente possa abordar bastantes temas aqui relacionados. Na área da saúde, que é uma área que o senhor é apaixonado, já que o senhor é médico, pediatra, né, vale lembrar os nossos telespectadores. E a coligação, o nome da sua coligação tem tudo a ver também. Guarujá tem remédio, né, na área da saúde. O que dentro do seu plano de governo tem de proposta para a área de saúde? Bem, a saúde no Guarujá, infelizmente, está na UTI. Está gravemente enferma. E a gente tem observado a falta de criação de leitos, a falta de ambulatórios, os pronto-socorros todos carentes, falta de médicos para atender a população, não temos ainda um centro de especialidade funcionando, as coisas foram para trás. Todos aqueles serviços que antigamente existiam, como por exemplo o centro de aleitamento materno, hoje não existe mais. Guarujá com altos índices de mortalidade infantil, Guarujá é carente de toda uma estrutura. E logicamente nós temos um plano de governo que não poderia ser de outra forma. Ele começa com a criação, um hospital no distrito de Vicente Carvalho. Nós temos um projeto dentro o projeto de trabalho nosso, um hospital para 250 leitos que vem atender as necessidades da ilha. Se nós pusermos hoje o Hospital Santo Amaro com 250 leitos, mais um hospital que eu vou criar, iremos a 500 leitos, isso vem de encontro realmente à necessidade da comunidade, que seria 2 leitos por 1.000 habitantes. Nós estaremos muito próximo de uma boa realidade. Muito bem, junto com isso, o Guarujá precisa de crescer em todos os outros aspectos da saúde. Nós temos hoje uma doença grave que agrava a nossa sociedade, que é a questão do usuário de droga. Milton, nós não temos uma casa de amparo a essas pessoas dependentes químicos. Logicamente, a gente entende que o tratamento começa na base, dando uma estrutura social adequada ao jovem, para que ele não vá para esse caminho. Mas nós temos que ter aqueles que já são dependentes, um local próprio específico para atendimento. E o Guarujá não tem. Se nós formos falar da terceira idade, nós temos que ter, sem dúvida nenhuma, a questão de um asilo e um amparo àqueles mais necessitados. E de fundamental importância, que eu acredito hoje seria a criação de um serviço especializado para os deficientes mentais, os pacientes psiquiátricos. Eles se tornam um problema para a sociedade, um problema para a própria família, e o Guarujá não consegue amparar nenhum deles. Graças a Deus, nós não temos um índice elevado de portadores desse tipo de doença. Mas, em compensação, nós não temos nenhum leito suficiente para atender essa camada da sociedade. Há necessidade de, junto, então, no crescimento da área da saúde, com o crescimento dos atendimento à família, o PID, voltar o PID, as UPAs. As UPAs, por exemplo, estão sem médicos, né? Melhorar a qualidade do atendimento das já existentes, ampliar mais ainda,
para que a gente possa dar qualidade de atendimento à comunidade. Muito bem. Candidato, com relação à área da cultura, Guarujá é um grande celeiro de muitos jovens crescendo, muitos nordestinos, a área da cultura nordestina vem crescendo. Qual o seu projeto na área da cultura? A cultura no Guarujá, infelizmente, não existe. Está tudo parado. Nós temos hoje uma Secretaria de Cultura, Milton, e ela tem uma dotação orçamentária de 7 a 10 milhões. Talvez esses valores não consigam pagar a estrutura da própria secretaria. É impressionante como as coisas caminharam. Na minha época nós trazíamos outros países, trouxe representantes da Bolívia, veio um pessoal de Sófia, lá da Europa, para mostrar os aspectos culturais. Nós fazíamos desfiles e a gente vê que hoje acabou tudo. Nós não temos mais nada. Então há de se injetar sim. Eu acredito que a melhor forma de se fortalecer a cultura é colocando a cultura junto com a educação, onde você pode usar uma verba muito maior junto com a educação para que possa atender os anseios. Nós temos jovens artistas brilhantes que, por exemplo, aqueles que tocam qualquer instrumento, se você der uma partitura para ele, ele é capaz de se perder. Ele é capaz de se perder porque ele toca de ouvido. Então esse jovem precisa receber ensinamento. Um conservatório musical, a nossa cidade tem 330 mil habitantes, um orçamento importante. Criar isso. Outra coisa, valorizar a cultura que nós temos. Você mesmo acabou de falar no início do seu programa, e eu aproveito para cumprimentar todos os nordestinos no mês de comemoração, para dizer o seguinte: nós temos que criar um centro de atividades que se refere ou que levam à cultura nordestina. 70% ou mais da nossa população é nordestina. Tem que se valorizar, tem que se deixar na sociedade isso bastante dentro para que a gente continue conservando. Porque se a gente vai deixando de lado, as nossas tradições vão para o mar e somem. Candidato, uma outra questão também que estamos abordando com os candidatos que aqui passam pelo Conexão Metropolitana, um tema extremamente importante que eu particularmente acho que é o coração de uma administração, a área das finanças. As finanças. O Guarujá tem uma finança muito boa, uma arrecadação de R$1 bilhão este ano. Nós não sabemos o que vem para o ano que vem, porque estará sendo mandado agora para a Câmara o novo orçamento, que será vigente para 2013. Será em torno de 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200, só de recursos próprios. Então, veja só, eu acredito que as finanças, segundo o que a atual administração fala, diz que colocou a casa em ordem. Nós não temos parâmetros para poder definir se realmente teve evolução no pagamento dos precatórios, se nós tivemos todas as dívidas com o Estado e com a União completas para se manter os projetos. De uma coisa vocês podem ter certeza, nós vamos colocar isso em ordem. O município, muitas vezes, por uma questão de ineficiência nesse setor, deixa de receber verbas que chegam a ter a metade do valor da metade do orçamento. Basta que para isso a conta esteja em ordem. Então, logicamente, primeira meta, pôr a conta em ordem, cumprir os compromissos que têm que ser cumpridos e aí poder receber os dividendos do governo estadual e federal. Candidato, uma outra questão também, Guarujá sempre foi conhecida como a pérola do Atlântico, alavancou vários torneios como torneio de tênis, verão vivo na Praia da Enseada, alavancando o turismo, gerando renda e gerando emprego. Isso vem numa decrescente ao longo de vários anos. Como alavancar e voltar nos tempos áureos o turismo na cidade de Guarujá? Com vontade política para desenvolver o turismo. O Guarujá necessita do turista para que a própria comunidade consiga ter trabalho. Nós necessitamos. E o Guarujá tem uma virtude. O povo da ilha sabe receber, sabe muito bem, sabe valorizar aqueles que nos visitam e que vão gerar recursos para nosso suprimento. Então eu acredito que tem que se voltar a incentivar a festa da cerveja, o verão vivo que tinha na praia o mês inteiro. Eu trouxe 4 etapas do Mundial de Surf, até conversávamos com o Bruno outro dia da Pacalolo e ele disse que tinha saudades daquela época. Eu fiz uma etapa do Sul-Americano de motocross.
nós tínhamos um time de vôlei que foi feminino, que foi vice-campeão brasileiro, quando nós inauguramos o Parque Guaibê. Nós trazíamos jogos da seleção de vôlei, com o Montanaro, naquela época, Montanaro, um time Carlão, e que incentivava os nossos jovens, e a gente conseguia manter no nosso ginásio Guaibê a frequência em cada jogo desse de 4, 5 mil pessoas. E muitos jovens começaram a praticar esse tipo de esporte. Então nós temos que voltar a tudo isso, criar uma cidade junina na época, que não é favorável a gente para o turismo, porque no inverno nós decaímos, a praia fica sem ninguém. Então há condições de gerar outras coisas, em que a gente pode. Vamos colocar um teleférico, eu sempre brinco com as pessoas, todo mundo vai a Campos do Jordão, todas as férias, encara aquela fila, andam no teleférico, ficam super felizes, né? E é sempre o mesmo teleférico. E nós não podemos ter um teleférico e trazer as belezas do alto para que todos possam ver. Então falta inovar, falta trazer shows, falta produzir o Guarujá, falta um centro de convenções, onde a gente sabe hoje, por exemplo, o último congresso de medicina pediátrica que eu fui, em Olinda, nós tínhamos 3.000 convencionais. A maioria estava com suas famílias, aproveitando as delícias de Olinda. A mesma coisa, o Guarujá é virgem nesse aspecto. É aí que tem que bater. É aí que tem que fazer a coisa andar para dar condição para os hotéis, para os nossos funcionários, aqueles que trabalham na praia, entendeu? Que vão vender através dos seus quiosques. É isso que nós queremos fazer. Candidato, eu peço licença ao senhor e aos nossos telespectadores. Nós temos que ir para um rápido intervalo comercial e na volta começamos com o tema educação. Não saia daí, a gente volta já já. Gonzaga Hall, charmoso e espaçoso e ao mesmo tempo aconchegante. Ambiente climatizado, fácil localização e segurança. Esses são alguns dos diferenciais do Gonzaga Hall. Rua Timbiras, número 17, Santos. Sintramar Santos, Sindicato dos Trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral. Há mais de 90 anos, defendendo você, trabalhador amigo. Você que pertence à categoria, filie-se. Com este ato, você fortalece ainda mais o sindicato. E com isto, sua entidade de classe poderá alcançar muito mais vantagens em benefícios. O Sintramar oferece a você assistência odontológica, jurídica, convênio com autoescola, colônia de férias e muito mais. No sindicato, o trabalhador tem apoio sempre. O sindicato cresce e amplia os benefícios a você, trabalhador. Avenida Conselheiro Nébias, 257, Vila Nova. Telefone 3226-1590. Sintramar Santos. Unidos seremos fortes.